Boa tarde, bem-vindos ao primeiro de um ciclo de 11 episódios para acompanhar no JM, o primeiro debate, de facto, de um ciclo de 11 episódios para acompanhar no JM, ouvir na rádio JM-FM e ver aqui no canal Na Minha Terra. Ao longo dos próximos dias úteis, até o dia 26, a esta hora, às 19 horas, o jornal, a rádio e o canal estarão aqui com candidatos às eleições de 12 de outubro em todos os 11 concelhos da região autónoma da Madeira. Hoje destacamos o Concelho do Porto Meniz, é o primeiro que abre este ciclo de debates, seguindo os critérios previamente definidos ao longo dos últimos dias, desde o final de agosto, nas páginas do JM. Temos assim um debate em modo mais curto, com três candidatos em estúdio, que passamos a apresentar a partir de agora. Começamos pelo candidato do Partido Socialista, Olavo Balona Gouveia Câmara, tem 35 anos, é advogado, é militante do PS e foi durante anos presidente da Juventude Socialista da Madeira. Foi deputado na Assembleia Regional e mais tarde na Assembleia da República, integra a Assembleia Municipal do Porto Meniz, é residente na freguesia do Porto Meniz. Dinarte Lima Nunes é o cabeça de lista da coligação PSD-CDS para a Câmara do Porto Meniz. Tem 46 anos, é coordenador técnico na área da radiologia no Hospital Dr. Nélio Mendonça, é militante do PSD, foi, no entanto, candidato pelo PS em 2009 e em 2013. É natural da Vila da Freguesia do Porto Meniz e reside no Funchal. João da Conceição Jus lidera a lista que o JPP apresenta para a Câmara Municipal do Porto Meniz. Tem 52 anos, é gestor tributário e funcionário das finanças, função que exerceu durante anos também no Porto Meniz. É natural do Porto Meniz, vive no Porto Meniz, foi presidente do Clube Desportivo e Cultural do Porto Meniz e participa nesta eleição na qualidade de independente. Feitas as apresentações dos três candidatos em estúdio, passamos a um conjunto de várias questões que serão, no fundo, comuns a todos os candidatos. Começamos por João Jesus, o que leva um gestor tributário sem atividade política conhecida a participar num projeto desta natureza, liderando uma candidatura à Câmara Municipal do Porto Meniz. Boa tarde a todos, cumprimentar o painel, também dar os parabéns e solicitar o jornal por nos terem convidado, como Na Minha Terra TV. Antes de mais, eu sou natural de Porto Meniz, sou de famílias muito humildes, e acho que o Porto Meniz entrou numa fase de estagnação já há muitos anos. O Porto Meniz foi um ex-libris da Madeira e a gente tem as melhores piscinas do mundo. E nós abandonamos à mercê de um excelente funcionário que ainda vai mantendo aquilo. Mas não só, o Porto Meniz tem graves lacunas, quer na habitação, quer na mobilidade, quer no turismo, quer na agricultura. Por isso fez com que eu avançasse e acho que sou capaz para liderar o projeto do Porto Meniz. Muito bem. Olavo Câmara, o que é que faz um ex-deputado da Assembleia da República, uma Assembleia Regional, agora candidato? Porquê? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, permitem-me cumprimentar todo este painel e toda a equipa do JM e do canal Na Minha Terra e de forma particular e de forma calorosa a população do Concelho do Porto Meniz e também os nossos imigrantes. O que me fez abraçar é precisamente viver, trabalhar, ter crescido e ser a terra onde eu fiz, podemos dizer, tornei-me homem. E saber que neste momento existe quem quer regressar a um passado de más recordações, em que a dívida era prioritária, havia austeridade, as pessoas ficavam para trás, quem mandava no Porto Meniz era pessoas fechadas dentro de uma sede no Funchal. Sabendo das alternativas e também sabendo do excelente trabalho que o PS tem feito nos últimos 12 anos à frente do Concelho do Porto Meniz e a importância de manter e continuar todo este trabalho, todo este caminho, com certeza fez-me avançar na perspectiva que estou preparado, tenho equipas preparadas para governar o município do Porto Meniz, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de experiência governativa e, acima de tudo, de visão para o futuro do Concelho do Porto Meniz. E a nossa candidatura nessa perspectiva continua tudo o que está bem, melhorar aquilo que é preciso melhorar e, acima de tudo, lançar os desafios e a visão para o futuro do Conselho. Também Dinarte Nunes, a mesma questão, como explica, no fundo, essa sua participação agora, neste momento, como cabeça de lista da coligação PSD-CDS, depois de um passado político com outras experiências? Sim. Antes de mais, boa tarde para todos, ao Miguel Guarda, ao Miguel Silva, ao João, ao Olavo, para todas as pessoas que nos veem lá fora, principalmente para as pessoas do Porto Meniz. Bem, eu sou candidato porque acho que sou capaz de fazer mais e melhor pelo Porto Meniz. Se nós repararmos, aquilo que era o Porto Meniz do antigamente, aquilo que eu me reconheço, é muito diferente do que foi feito há 12 anos para cá. Portanto, houve um Porto Meniz que sempre evoluiu.
nestes últimos 12 anos está estagnado completamente. Aquilo que eu quero é retomar o investimento em obra que traga criatividade, atratividade, que traga postos de trabalho, que traga riqueza ao Portonês. É nisso que eu me baseio. Muito bem. Pedimos agora que identifiquem cada um 3 prioridades daquilo que é a vossa candidatura. Começo pelo Olavo Câmara. As prioridades, para mim, é sempre só uma, é as pessoas e é governar para as pessoas do Portonês. Com base nisto, nós temos sempre centrado as questões sociais, de apoio ao idoso, da educação gratuita, dos impostos baixos e, acima de tudo, de uma presença e proximidade junto da população. E também outra prioridade é, sem dúvida, resolver e responder àquilo que são os desafios da atualidade, como as questões da mobilidade, do turismo, do excesso de turismo, da proteção civil no caso dos incêndios, da habitação, pondo sempre e olhando sempre para o futuro do Conselho, respondendo àquilo que são as necessidades e ao contrário daquilo que o adversário Dinarte Nunes disse, o tempo em que o Portonês estagnou foi exatamente o tempo do Walter Correia no Conselho do Portonês, em que nada fez, em que as pessoas não estavam em primeiro lugar e há aquele tempo que você representa e quer voltar. Mas vamos e com às isso, prioridades. não irá contar comigo. essencial. As prioridades são as pessoas. São as pessoas. É manter tudo aquilo que nós fizemos de apoio às pessoas. É por isso que no Portonês vive-se melhor hoje do que há 12 anos, tem-se mais qualidade de vida, as famílias são apoiadas, sabem que os estudantes conseguem ir até o fim dos seus estudos porque têm uma Câmara amiga e, acima de tudo, sabem que os impostos não aumentam no Conselho do Portonês, as taxas não aumentam no Conselho do Portonês e conseguimos dar sempre resposta àquilo que são os desafios, como foi as questões dos incêndios, como foi a questão do Covid-19 e, acima de tudo, como foi a questão das contas certas, que é essencial para que hoje o Portonês esteja mais resiliente para enfrentar o futuro que nós queremos. Dinarte Nunes, as suas prioridades também. Prioridades. Depois de fazer uma abordagem à população e de estar no terreno e saber aquilo que é essencial para as pessoas, nós temos grandes lacunas neste momento a nível da habitação, da mobilidade e dos apoios sociais. Queremos mudar alguns apoios sociais. Antes de mais, os apoios sociais é para manter, nada vai ser retirado, ao contrário do que andam para aí dizer no boca a boca, que é pelas pessoas em casa. Portanto, os apoios são todos para manter e vamos aumentar alguns dos apoios. Portanto, mas a habitação, como número 1, é a maneira de fixar os jovens. Mas a habitação não é uma área estritamente municipal. Terá de haver aí algum tipo de... Sim, mas eu estou a governar, se eu governar vai ser para as pessoas do Portonês. Portanto, aquilo que me preocupa no Portonês é a habitação, porque é a maneira de manter as pessoas no Conselho, de prendê-las ao Conselho, entre aspas. Neste momento têm emprego, há uma empregabilidade na ordem dos 100%, ali perto. Portanto, o que pode fazer com que as pessoas não residem no Portonês é a falta de habitação. E é nisso que nós queremos nos focar. Vamos criar habitação para que as pessoas se fixem no Conselho. João Jorge, 3 prioridades. As prioridades do JPP e dos bons Jesus no Portonês, essencialmente é a habitação, a economia e a agricultura. A gente tem graves lacunas na agricultura. A agricultura, é verdade que a gente não temos mão de obra. Somos um concelho rural. Como é que se resolve isso? Como é que a Câmara resolve-se com muitas aberturas, desde facilitando a vida aos agricultores, fazendo projetos de pequenos roços, pequenas estradas que chegam com os agricultores, chegam com maquinaria aos terrenos, que chegam com em vez de... Nós já temos uma população muito idosa que o jovem já não quer ir para a terra e já não vai para a terra. Eu já abandonei a terra há muitos anos e chegar a um miúdo e dizer vai trabalhar para a terra agora, ele diz quanto é que vão-me dar? Vão-me dar subsídios. Esta é das prioridades e nós temos imensos... Dar subsídios para a agricultura? Não, nunca dá subsídios. Se então trabalhar... como é que consegue resolver essa falta de mão de obra? A mão de obra chega. Vamos buscar neste momento muita gente à imigração para a hotelaria. Porquê que não sabe buscar também para a agricultura? Mas acha que a Câmara consegue fazer isso? Não, a Câmara não faz. Temos que criar condições para os empresários conseguirem trazer essa mão de obra para que consigam explorar a agricultura, quer a pecuária. A gente tem deficiências na regagem dos terrenos. Temos imensas levadas entulhas. Temos caminhos que estão completamente ao abandono. Mas enumerou essencialmente essa questão da habitação, a economia e a agricultura. Muito bem. Vamos para uma outra questão. Mas o Sr. Olavo diz que as pessoas estão satisfeitas. Vai ao Seixal, neste momento, perguntem às pessoas do Seixal, devido à mobilidade, que está um pandemónio, ninguém consegue pôr o seu carro à porta de garagem. A gente tem uma lacuna gravíssima nos parques do Seixal. Já lá iremos.
Vamos a uma outra questão também comum aos três candidatos. Começo novamente por si, Dinarte Nunes. Se for eleito Presidente de Câmara a 12 de outubro, o que é que muda logo a seguir na Câmara do Português? Primeiro, temos de ser coerentes com aquilo que dizemos e que a população nos vai eleger. A primeira coisa que eu vou fazer é tratar da habitação. Mobilidade. Mas como é que vai tratar da habitação? Explique-nos um pouco melhor. Habitação, para já, temos duas vertentes aqui na habitação. Primeiro, concorrer ao primeiro direito, que é aquele apoio a nível nacional, em que nós temos que adquirir os terrenos, fazer o projeto e avançar com o projeto a nível nacional, que venham os apoios para cá. Porque aquilo que eu quero é criar habitação de reis. Mas através da Câmara mesmo? Ou... É através da Câmara. Porque o Tem ideia de quantas direito... habitações é que a Câmara pode construir no mandato? Tem ideia de quantas habitações a Câmara pode construir no mandato? Não tenho esse número certo, ao contrário também do que andam a dizer, que já perguntei 50, 60 casas, é totalmente falso, nunca falei em números. Portanto, aquilo que eu digo é, neste momento estão a fazer 6 casas, o Governo Regional, na Vila do Português, que são meramente insuficientes para a carência que ela. Eu sei aquilo que eu ouço das pessoas, não tenho o número, mas enquanto houver uma família que não tenha casa, para mim é um problema. Portanto, o que muda, se ganhar as eleições, é logo essa questão da habitação. É a prioridade. Porque a gente, se quisermos rejuvenescer a população do Português, temos que prender os jovens. E a habitação é fulcral. Se as pessoas não tiverem habitação, não podem ficar no Português. Olavo Câmara, essa prioridade mal entra na Câmara se for eleito? A habitação é uma prioridade para o próximo mandato, sem dúvida. É um problema que aglutinou-se nos últimos 2, 3 anos. Mas a parte dessa, e voltando à parte da pergunta... Já também é uma questão de saber como. Se uma autarquia consegue resolver... Aqui ainda vou ser hipócrita. Sobretudo num concelho que se diz que está envelhecido e que, obviamente, que começa a ter casas abandonadas. Eu não vou ser hipócrita, e muito menos andar a prometer de forma leviana, como é que o candidato Dinarte não nos anda a prometer, que a Câmara vai fazer casas em todo o lado, para toda a gente, como se a Câmara fosse uma construtora imobiliária. É isso, claro que a Câmara, com um orçamento de 9 milhões de euros, não consegue dar resposta àquelas suas necessidades no Conselho do Português. O que a Câmara pode fazer, e deve fazer, é criar condições para que haja mais habitação no Conselho do Português. Através como? Com as medidas concretas, possíveis, dos pelouros da Câmara, como isenção de licenças para as primeiras habitação e habitação permanente, um programa para reabilitar casas degradadas e devolutas e legalizar as próprias casas, fazendo parcerias com as cooperativas de habitação para que venham construir casas a custos controlados no Conselho do Português e, desta maneira, colocar mais casas a preços mais aceitáveis às famílias e aos jovens do Conselho. Isso são medidas concretas que a Câmara consegue fazer. Agora vir para cá dizer, vamos fazer casas de reis e tantas casas quantas for possíveis, pelo amor de Deus, estamos a demonstrar uma impreparação. Quem não conhece aquilo que são as questões camarárias, quem não conhece o que é o orçamento e as finanças de uma Câmara Municipal e quem não sabe como a Câmara como a do Porto nunca fez casas em toda a sua história. O Governo Regional, nos últimos 12 anos, só fez 6, apesar de ter 2 mil milhões de euros do seu orçamento e ter mais o dinheiro todo disponível do PRR, e agora apresentar-se como a grande desafio ou a grande medida da sua candidatura a fazer mais casas, é colocar os portugueses, as pessoas do Português, tentar passar uma mensagem, tentar enganá-los com populismos e demagogias que eu não aceito nem posso aceitar, porque realmente não é possível dessa maneira. Perceber se ganhar as eleições, o que é que vai mudar na Câmara de Português? Se ganhar as eleições, muito rapidamente e no primeiro ano de mandato, o que eu irei fazer é exatamente mudar o regulamento para que ainda este ano os estudantes universitários possam ter a propina paga pela Câmara Municipal, criar o cartão residente para que se possa resolver os problemas de estacionamento em todo o Conselho e, acima de tudo, os trabalhadores e os residentes na Vila do Português, toda a gente do Português do Conselho, ou era a Vila do Português, não pagar o estacionamento tarifário e ter estacionamento, e, acima de tudo, gostava de lançar aquilo que é os projetos para resolver as questões do trânsito e da nova estrada, que será possível para resolver a questão do trânsito do Seixal. João Jus, também a mesma questão. Se for eleito, o que é que muda na Câmara de Português? Eu, no primeiro mandato, não me chamo João Jesus, se eu não fizer no Português 20 casas, 5 por freguesia, no mínimo. Olha, como é que as vai fazer? Simples como isto. O Governo Regional tem espaços públicos que estão no abandono. O Centro de Saúde do Seixal, a Escola das Achadas da Cruz e o Matador da Santa do Português. Mas são espaços do Governo. Pô, claro, mas somos Câmara. Temos que negociar, temos que trabalhar. O Português tem potencial em terrenos que a Câmara tem direito de preferência em adquirir alguns terrenos para a habitação.
Eu não me chamo João Jesus. Eu, a minha esposa, recuperamos um imóvel que o Sr. Olavo acha que não consegue recuperar nem fazer casas. E fiz 4 casas numa recuperação. Isto também é para o PSD. Que eles fazem. Quantas favelas vivem no Porto nessas casas? Eu já lhe proponho, já lhe respondo essa pergunta. Deixe-me acabar, só Responda-me chato. Já vou responder. Fácil. Se a Câmara disponibilizar 50% do rendimento destas casas, e já disponibilizo as câmaras, eu alugo as minhas casas e já alugo a 50% do valor que elas valem ao município se precisar. Por isso, esta já está à vontade. Então, Posso-lhe responder? Quer dizer que a sua solução para a petição, para as famílias do Porto é criar casas para alojamento local? Não. Eu disse ao contrário. E tenho 4 casas que disponibilizo à Câmara Municipal com 50% da renda que eu ganho por mês no alojamento local. Se é isso que querem, Mas a questão não é tanto aqui o empresário mais o candidato, portanto já percebemos que há um compromisso. Eu não sou empresário, sou empresário é a minha esposa. Mas já vamos falar e recuperei uma casa que o Governo Regional lança casas no valor com custos controlados de 180 mil euros. E fiz 4 habitações de recuperação de uma casa velha, com a ajuda da minha esposa, logicamente. E fiz 4 T0s, ou T1s. Portanto, além todas elas com capacidades habitacionais. Das 5 casas por freguesia, o que é que muda mais rapidamente na Câmara do Porto Nisso? Mudava tanta coisa. Mudava o trânsito, que está caótico. Mudava as atitudes que o Emanuel tem tido de propensão na legalização de casas, nas licenças para os empresários, que estamos à espera de licenças no chão da Ribeira, que eles ainda estão à espera do PDM do PSD. Há 20 anos, e estão licenças na Câmara sensivelmente há anos que não foram passadas para o chão da Ribeira. Mas convém esclarecer. O chão da Ribeira é uma zona... É o PDM. Não, o chão da Ribeira tem um plano pormenor específico para o chão da Ribeira. É que não é permite a habitação. E é por isso que a Câmara não passa licenças de habitabilidade, que é o que as pessoas querem possível. Vamos dar sequência. Pelo amor de Deus, tem de ser ter alguma certa capacidade de saber o que diz. Mas pode vir para aqui dizer coisas por o ar. De uma forma leviana, nem corresponde à verdade. Isto não corresponde à verdade, tem de seguir a sequência. Já vamos falar destas questões do turismo. Já vamos falar das questões do turismo e já vamos falar, Olavo Câmara, já vamos falar desta questão do turismo, vamos falar do alojamento local e há aqui uma questão que importa, mas importa, já vamos ter tempo para falar de outros assuntos. O atual Executivo queixa-se que o Governo Regional paga valores irrisórios, por exemplo, pela utilização do espaço da Feira do Gado e pela Pousada da Juventude. João Jorge, conhece o problema? Vai reivindicar, de facto, uma alteração deste tarifário? Claro que sim. Sentam-se. A gente tem condições. A Câmara tem os espaços. Quer dizer, o Governo, a Câmara, fez a concessão do Centro de Ciência Viva, que é para uma reunião da Assembleia Municipal e para as pessoas irem fazer ginástica, que eu concordo, mas também concordo que a gente tem um pavilhão com espaços suficientes para as senhoras fazer ginástica. Mas também a questão da Feira do Gado. Da Feira do Gado. Aquilo é um espaço aberto ao público. Podia-se criar espaços, até incluindo o antigo matadouro, podia-se fazer um mercado municipal para que os agricultores cheguem a olhar com os produtos. A Feira do Gado igual, podia-se fazer no Santo da Serra, aquilo a gente sabe o que é, e tem uma feira de agricultura. Porquê que o Porto não pode ter uma feira de agricultura mensal, semanal? Olavo Câmara, a mesma questão. Acha que é possível a Câmara reivindicar uma atualização destes valores que o Governo tem pago e que o atual Executivo diz que são manifestamente curtos? É possível e vamos trabalhar nesse sentido, porque nós não podemos aceitar acho que se não estou em erro, mais 30 ou 60 hectares de terrenos na Santa do Porto Nisso, que é da nossa população, que têm de ser defendidos e estar ao dispor da nossa população, o Governo Regional limita-se a pagar 200 a 300 euros por ano por toda aquela infraestrutura. Claro que nós vamos, e se não houvesse já eleições, já neste mandato tínhamos resolvido essa questão, estamos a falar de equipas que negociaram, estamos a falar, se não estou em erro, nas últimas atualizações que houve na Assembleia Municipal, estamos a falar de uma renda quase a 10 mil euros por mês, estamos a falar de 120 mil euros por ano, que a Câmara Municipal do Porto Nisso pode ir buscar, colocando o Governo Regional a pagar essa renda por aquele espaço. Com essa verba, no meu caso ganha a população, as eleições e governo a Câmara Municipal do Porto Nisso, irei derramar toda essa verba, esses 120 mil euros de anos,
para a agricultura, para os agricultores, de forma direta, comprando guana, fertilizantes e pesticidas para fazer face àquilo que são as despesas dos agricultores e facilitar aquilo que é a sua vida. E acho que isto é um rendimento justo para a população do Portonês e nós devemos defender o património, não só o património identificado, mas também a nossa água, que é de todos nós e não pode ser entregue nunca a ninguém que nem seja do Portonês. Bernardo Nunes, sobre estas duas questões, quer o Fernando Gado e a da Juventude, sendo candidato do PSD, torna-se mais fácil de reivindicar ou nem por isso? Eu, para já, tenho capacidade, acho eu, é que, aliás, eu tenho mesmo capacidade de me sentar à mesa, seja com quem for, seja com o Presidente Miguel Albuquerque ou seja com qualquer dirigente do governo. E ao sentar à mesa, vamos discutir caso a caso. Portanto, aquilo que tem havido nos últimos anos é uma falta de capacidade do Sr. Emanuel Câmara e de toda a sua equipa. Eu não quero falar do resto da equipa, que não vale a pena. Do Sr. Emanuel Câmara de sentar com o Presidente Miguel Albuquerque. E eu tenho essa capacidade. Com ele ou com qualquer... E vai reivindicar. Obviamente que eu vou governar é para as pessoas do Portonês. Muito bem, vamos para uma outra questão. A Câmara de Portonês, a Olavo Câmara, é uma das que ainda não implementou a taxa turística. Vai manter essa decisão? Vai alterar? Não, eu acho que a taxa turística terá de ser vista sempre como uma ferramenta disponível para o Conselho do Portonês, sempre for preciso receita, ou que sempre for preciso receita para fazer face àquilo que são os constrangimentos que o turismo ou o excesso de turismo está a trazer para o Conselho do Portonês. Esta receita, se não for preciso, podemos dispensar. Se for preciso, com certeza não vamos dispensar. Estamos a falar atualmente o Portonês tem várias infraestruturas que estão sobrelotadas ou estão a precisar ser redimensionadas precisamente por causa do fluxo de turismo, que é bom e que deve continuar neste caminho. Nós não podemos sequer deixar andar para trás a voltar ao tempo que nem sequer se deixava ninguém fazer nada, nem se queria fazer nada, e acima de tudo responder àquilo que são os desafios, salvaguardando a população do Portonês, a qualidade de vida da população do Portonês, para que possa-se ter uma qualidade de vida. Sim, se for preciso, vamos aplicar. O que é preciso para ser preciso? Vamos ver a dimensão, porque a nossa grande questão em relação à taxa de turismo tem a ver com a forma de atribuir, porque nós não concordamos. Nós somos o concelho mais pequeno da Madeira, com câmaras que nem se traduz com o número de pessoas que passam diariamente no Conselho do Portonês, e depois estar a ser cobrada com base nas dormeiras, com certeza nem se traduz o número de turistas que chegam ao Portonês. E ao contrário do que aqui o candidato do PSD também disse, quer ser cobrada no aeroporto, e isso que vai ficar para o Governo Regional, e depois a gente sabe lá quando é que chega ao Conselho do Portonês, mas já disse no debate, e está gravado, e ser cobrado no aeroporto pelo Governo Regional, e depois nunca se sabe quando é que chega ao Conselho do Portonês. Não, temos a ter um novo critério entre todos os municípios, de maneira que realmente o Conselho do Portonês, que tem por vezes 4, 5 vezes mais pessoas no dia do que a população que realmente reside, com certeza tem de haver respostas. Pois, vamos analisar e no próximo mandato, com certeza, na Assembleia Municipal vamos dar as respostas. Bernardo Nunes, defensor então da implementação da taxa turística? Eu sou defensor da taxa turística, não sou defensor nos moldes em que está agora. Eu sou defensor que se no aeroporto se cobre uma taxa e que se derrame equitativamente pelos concelhos. Acho que não é justo da maneira como está. E a nível da Associação de Municípios, fazer ver às pessoas que isto não é justo. Temos o terceiro concelho maior da região e temos todo o conjunto de camas que há no Portonês, não dá para encher aqui na Monumental um hotel. Portanto, para verem a dimensão daquilo que podemos cobrar no Portonês e daquilo que se cobra aqui no Funchal. Mas a mesma questão que coloquei ao Olavo Câmara. Enquanto essa questão não é dirimida, há municípios que já estão a receber e o Conselho de Portonês continua a não receber. Portanto, também não vai mudar essa circunstância. É o único que tentar receber. É o único que tentar receber, mas acho que há gente que está a receber e que já está arrependido. Acho que é o de Santana, se não me engano, acho que foi isso que eu ouvi uma vez na televisão, mas não quero aqui entrar em mentiras. Mas entrar em mentiras, que o Olavo já me disse umas 3 ou 4 e já entrou em contrassenso. Mas de qualquer maneira, centrando-se nesta questão. Em relação à taxa turística, perentoriamente, sim, sou de acordo. Queria primeiro, antes de tomar a decisão e de implementá-la, ter uma reunião na Associação de Municípios e reivindicar aquilo que eu acredito. Portanto, é isso primeiro. Muito bem. Se não conseguir, que foi o que o Emanuel não conseguiu durante estes anos, enquanto esteve lá, vamos para a taxa turística nos moldes em que está agora, que eu não concordo, mas vou ter que implementar. João Jus, a sua posição sobre esta matéria? A minha posição é que se cobre. Como o Olavo diz que vai reivindicar o governo os terrenos e essas verbas que supostamente para um lado ele vai reivindicar e é preciso dinheiro. Na taxa de turista, porquê que não é preciso dinheiro? Também é preciso. A minha esposa faz uma gestão de alojamento local. Acho bem que se cobra por taxa turística.
E eu sou o primeiro a desistir da frente para pagar. Portanto, quando se for eleito, essa medida vai ser... Completamente. Tem que ser. É mais uma fonte de receita. E isso não é uma receita própria, que é uma taxa. Pode-se aplicar no próprio Conselho. Aquilo não vai para o Governo, é uma taxa municipal. Aquilo tem que ser aplicado para o Conselho, para as pessoas do Conselho. Interromper. E atenção, eu nunca falei que a taxa turística vinha para o Governo. Ao contrário do que o Olavo está a dizer. E podem ir buscar as filmagens. Aquilo que eu digo é, se quebrado a lei, tem a Associação de Municípios, não sei se tem o Para o aeroporto e depois distribuído para... E depois distribuído. Não passa pelo Governo, nem nunca sobre a falei nisto, defesa, a defesa sobre o alojamento local, aproveito, João Jorge, portanto, é defensor do alojamento local. Depois deste sururu, Vamos lá ver. também em termos de O alojamento local Funchal. mexe com equipas de limpeza, mexe com postos de trabalho, mexe com fogões, com cozinhas, com móveis. Toda esta dinâmica funciona com os carpinteiros, os pedreiros. Toda a economia cresce. A economia conselhia também cresce. Claro que sim, a conselhia cresce imenso, porque damos trabalho às pessoas. Muito bem. É fundamental dar trabalho. Leonardo Nunes, a sua posição, a posição da coligação PSD-CDS, no fundo, sobre a implementação, o alojamento local. Travar, incentivar... Não sou de acordo em travar. Eu acho que o alojamento local é necessário. Acho que não está em excesso. Não está em excesso, ao contrário também do que o Olavo diz, já que ele está-me a contradizer em tudo. Tem margem para crescer? Tem margem para crescer. Eu não estou a falar diretamente do alojamento local. Ele disse excesso de turismo. Eu acho que não há excesso de turismo. Desde o início que eu digo que o turismo está mal direcionado. Já vamos falar desse Mas a assunto. questão aqui, o alojamento local. Mas o alojamento local é isso. Acho que não há excesso. Acho que é benéfico. Dá trabalho ao pessoal da construção civil. Há apoios que vêm de fora para fomentar o alojamento local, para a reconstrução das casas. Muitas casas que estavam ao abandono no Porto Nunes, e são muitas. Quem conhece aquilo, que eu ando lá a pé, não ando sempre em carro, aquela zona da Sampa, de Lamaçães, muitas casas foram ali recuperadas à custa do alojamento local, e acho que isso deve-se manter. Esta ponta está em consenso, Olavo Câmara, sobre esta questão? A mim custa-me ver a hipocrisia dos candidatos da oposição. Rapaz, Ninguém está ofendendo. Em relação, estamos a falar da prioridade da candidatura do Leonardo Nunes, fala da habitação. E depois fala-me do alojamento local, habitação e alojamento local. como também uma prioridade para continuar. É a aposta nas duas questões. Claro que neste momento as questões da habitação devem-se ao regresso dos nossos imigrantes, que acabaram por ocupar as suas casas ou as casas familiares, e um aumento do alojamento local que tirou casas do mercado habitacional. Estes são dos factos, e são factos que nós não podemos ir contra. Agora, eu não sou hipócrita, nem tento dizer que a prioridade é a habitação e depois mais a prioridade também é o alojamento local. Não, o que nós temos de fazer, porque eu também sou a favor e tenho noção dos benefícios do alojamento local, da forma que tem aumentado o rendimento das famílias do Conselho do Porto Nunes, que tem alguns investimentos no alojamento local, a forma como muita gente colocou a casa da avó, a casa da tia, a disponibilização do alojamento local, nesse sentido está a aumentar o seu rendimento. E, nessa perspectiva, é uma coisa boa, ninguém tem dúvidas nenhumas, mas é preciso conseguir coexistir as questões da habitação com as questões do alojamento local e haver regras para que não se prejudique nem o futuro do Conselho, nem que se continue a castrar ainda mais as questões da habitação. Sim, e é por isso que a Câmara Municipal do Porto Nunes é uma Câmara amiga do investimento, quer que mais gente invista no Conselho do Porto Nunes, não só do ponto de vista turístico ou de alojamentos locais ou de novos hotéis, mas também de novas atratividades, como teve agora há pouco tempo o investimento privado, de que, por exemplo, o Zipline trouxe ainda mais turistas e mais uma atração ao Conselho do Porto Nunes, mas que se consiga abrir o território no sentido de dar resposta àquilo que há à procura e ao investimento e que traga emprego, traga riqueza e fixe a população no Conselho do Porto Nunes. Jorge, mas a verdade é que o Porto Nunes também Eu queria complementar vive aqui um problema que o Olavo defende bem e eu concordo bem. Relativamente com a à ideia questão... só para a questão do Zipline. É que o Zipline é um investimento privado. O Zipline, a Câmara não acompanhou o Zipline, porque é um local que a Câmara devia automaticamente disponibilizar casas de banho que não tem. Devia disponibilizar um ecoponto que não tem, que as pessoas já dizem que o lixo vai ficando por ali. Mas isso entra na questão que é a sobrecarga turística, que vive-se um pouco por toda a região, também na questão do Porto Nunes, sobretudo nas piscinas e noutros locais. Como é que funciona resolver esta situação? O turismo nunca é muito. Diz que traga vantagens para o município. Eu acho que o turismo nunca é muito. Tem que ser selecionado, cuidado e fazermos com que
eles tenham propriamente regras. Por exemplo, não se pode deixar chegar... Porquê é que não se criou? Isto já é um projeto muito antigo que eu discutia com os colegas meus. Se nós chegássemos ao fim da Ribeira da Janela, à zona alta da Ribeira da Janela, e proibíssemos de subir, metêssemos lá uma rede de jipes a fazer o transfer com guia de montanha dentro do jipe, para ir ao Fanal, o Fanal estava neste estado como está, de certeza que não estava, gerava-se um local de atração para o turismo no centro da freguesia da Ribeira da Janela, ou até na zona alta, e as pessoas visitavam o Fanal com um guia. Não se deixava naquele abandono. Está a perceber? Isto era uma ideia que já se tem há 20 anos atrás. Mas nesses 20 anos foi com gente que gostava do português, tinha sangue do português. O Sr. Emanuel não tem sangue. Portanto, a sua ideia... O Sr. Emanuel não tem. A sua ideia é preciso de descentralizar ou centralizar há ideias. a questão Podia-se fechar. Agora, o Seixal, só para acabar, o Seixal neste momento está com um fluxo enorme à praia. Se nós fechássemos a zona, metade do percurso do Seixal para baixo, mesmo que a gente queira ir com a ambulância, que devido ao trânsito não se consegue chegar com um meio de socorro, fechar o meio, os turistas fixavam-se que para ele o Seixal está uma Mas já lástima. reparou que das suas 2 ou 3 ideias a esse nível passam por fechar. Isso Fechar não é fechar. Eu Eu quando fecho para concentrar os turistas nas zonas nobres, onde é que estão os restaurantes, onde é que estão os bares, e as pessoas deslocam-se à praia e deslocam-se ao Fanal. Muito bem. E com guias. Olá, A praia, logicamente, ninguém vai precisar de guia, mas o Fanal era muito importante. Muito bem. Olá, Câmara, como é que se contorna este problema do elevado número de turistas em alguns pontos? É reinfraestruturar todo o Conselho do Português na perspectiva de dar mais condições onde é preciso, criar novas atratividades e novas opções para quem nos visita ter outros locais a visitar, como novos miradores, como novos percursos Tem alguma recomendados. ideia onde é que se podem Tem colocar um isso? mirador da Ponta da Ladeira, um mirador no Valgão, feito, requalificar Jardim, toda a está zona feito, do Farinha. Toférco e do Calhado das Chadas da Cruz, a Foz da Ribeira da Janela e o mirador lá existente. Na Era da Achada, no Caminho do Lombo, fazer uma nova atração que também vai beneficiar toda aquela freguesia e, acima de tudo, dar as condições necessárias para a Praia do Seixal e para resolver também as questões do trânsito naquela localidade, e isso passa, acima de tudo, por fazer uma nova estrada de acesso à nova praia, que permite repensar toda a mobilidade dentro da freguesia, criando sentido único, e a partir do momento que se cria sentido único, com condições, consegue-se ter mais estacionamentos, mais passeios, mais dignidade para a população que vive lá e manter aquela qualidade de vida que tanto caracterizou o nosso Conselho. Mas isto é uma coisa boa, é problemas não de 12 anos para trás, é de 2, 3 anos para cá, é problemas regionais, que nós também não podemos esperar que o português, a Vila do Português ou o Seixal, consiga responder ao número de carros que atualmente existe na Madeira e que estão sempre a chegar à Madeira. Tem de haver regras, mas também não se pode castrar o turismo, nem o investimento à volta do turismo, porque cria postos de trabalho, cria riqueza e fixa a população e desenvolve o Conselho do Sobre esta Português. questão, como é que se resolve, de facto, alguns problemas de sobrecarga turística em alguns locais, como falamos aqui nas piscinas e... Não, para já fico não sei perplexo. Como é que se apresenta aqui propostas, tantas propostas, depois de 12 anos, sem fazer uma única obra reestruturante? Trouxe-se empregabilidade e postos de trabalho. Nunca houve. Gastaram 90 milhões de euros, pagaram 4 milhões de euros na dívida, portanto, ficou 86 milhões para derroquear, nunca fizeram uma obra. Agora, Não fizeram. muitas E o obras. que é que o PS O que é que é preciso? Eu sugere disse sempre fazer? do início que é preciso descentralizar o turismo. Sempre do início disse que nunca há excesso de turismo e que quanto mais turismo, melhor. O que é que temos que fazer? Descentralizar. O que é descentralizar? Criar novos postos para os turistas visitarem. Eu falo na Praça do Leira, que tem um potencial enorme, que está ali perdido. É preciso adquirir aqueles terrenos, negociar com os proprietários, adquirir aqueles terrenos, fazer ali uma centralidade. Quem conhece aquilo, como eu conheço, porque que Vilha, nasci naquela zona, uma daquelas casas está lá ao abandono, vê toda aquela envolvência que tem ali, vê a vista que permite dali para baixo. E, portanto, ela ia para criar uma centralidade com jardins, com postos de estacionamento e com um restaurante de apoio. Outra coisa, a vigia também é outro desses exemplos que eu queria dar. A vigia, temos que fazer ali um acesso para a vigia, para também dar conhecimento ao turismo daquilo que foi o português no antigamente. Aquilo que foi a vida dos baleeiros e dos pescadores. Fazer ali um centro de observação de cetáceos.
Está desligado. Devia estar desligado. Ok. E temos outras, na Foz, não sei como é que o Olaf foi pensar nisto, mas por acaso eu tenho no meu manifesto, a Foz da Ribeira da Janela. Vamos criar ali uma zona balnear que dê acesso ao parque de campismo. É outra das ideias que nós temos. Ideias não, está no nosso manifesto, ainda não está pronto, mas já está lá. Muito bem. Já se percebeu Muito um bem. pouco Passamos para outra Eu questão. queria complementar a ideia da vigia que disse na RTP Madeira. É muito simples. A vigia, podemos fazer um ramal de acesso que são cerca de 300 a 400 metros. Para já tem vários fatores que era muito importante e já devia ser feito. Pelo simples fator, fazíamos uma estrada até a vigia, com o Miradouro, mostrava-se este exemplo. Mas a vigia, essa estrada ficava no meio do talude e do bairro social do centro Mas isso da não é vila. uma obra para uma Câmara. Então não pode ser porquê? perguntar. Não, Quanto é que isso vai não pode ser custar? porquê? Tá bom, Quanto é que isso com vai projetos custar? agrícolas. Um talude e... Não vai para o talude. A Câmara fica no meio da encosta Muito bem. e o talude, para já se cair rochas do tal talude que está propício a cair, vai ficar na estrada. Mas dentro dessa mesma estrada, fazia-se um tanque de rega que só para já que a vilha crescia para baixo, que fica atrás do bairro social, e podia-se fazer dentro da estrada já um tanque apropriado para conseguir regar toda aquela encosta, que podia ser 10 maiores bem, produções essa é uma proposta de vinho, para uma de vinho zona. agrícola, e até também o mesmo tanque servia de depósito de água para socorrer a própria vilha. Ok, Dava ali um corta-fogo, uma coisa grandioso, uma coisa... Passando, de facto, para um problema que é, de facto, a fixação de população no português. Olavo Câmara, que planos tem para fixar gente para viver e trabalhar? Antes de ir à pergunta propriamente dita, eu fico triste de constatar que as respostas ao turismo e a diversificação de atratividades para o Conselho do Porto dos nossos candidatos adversários resume-se à Vilha do Portonês, que é precisamente o sítio onde tem um fluxo turístico acima da média em todo o Conselho. Mas para fixar a população é, sem dúvida, continuar todo o trabalho que nós temos feito até agora. Porque as pessoas sabem que têm um apoio à natalidade, as pessoas sabem que a creche no Conselho do Portonês é gratuito e isso é o que faz fixar os jovens casais no nosso Conselho. As pessoas sabem que a educação dos seus filhos é gratuita até o 12º ano. Neste momento, caso a ganhe a Câmara Municipal do Portonês, será gratuita no ensino superior, porque vamos manter a bolsa tal como está, de 150 euros por mês para todos os alunos e vamos pagar as propinas. Estamos a falar de 50 mil anos a mais do que já gastámos atualmente com a educação. Nós sabemos que toda a gente sabe, as famílias sabem que todas as famílias sabem que os impostos no Conselho do Portonês nós devolvemos o IRS na sua totalidade, nós temos o IMI no mínimo possível por lei e aplicamos o IMI familiar e acima de tudo... Isso são medidas que estão implementadas. E é para continuar, é para reforçar, porque da maneira que se fala em estradas e casas nos candidatos adversários parece que não vai haver dinheiro para isto. E da minha parte é para continuar, ter resultado, porque se você ver as estatísticas, o Portonês foi aquele em que menos cresceu comparativamente com os outros concelhos da região do ponto de vista de fixação da população. E a verdade é que a gente sente pessoas a voltar para lá ver. Eu, por exemplo, sou um desses. Mal tive a oportunidade de voltar para o Portonês, comecei a trabalhar no Portonês, vivo no Portonês. Felizmente, sou pai atualmente no Portonês, já escrevi o meu filho também na creche do Portonês, como eu já anunciei, e tenho sempre todo o orgulho em fazer anunciar essa questão. E com certeza irei viver no Conselho do Portonês, porque realmente é o melhor conselho para se ver, é o melhor conselho para se ver no Conselho do Portonês, da Madeira no Conselho do Portonês. Passamos agora a um período, como estava previsto, de outras... Sobre esta questão, é importante também perceber o Dinardo Nunes e o João Jus Como fixar os podem jovens? fixar. Eu acho que também O problema de fixação das pessoas no Portonês tem a ver com a habitação. Porque neste momento temos trabalho para toda a gente, como eu acabei de dizer. O que falta é habitação para toda a gente. Eu sou testemunha, porque tenho andado a falar com as pessoas, e há pessoas que têm trabalho e que querem continuar no Portonês, e que os senhores disseram que as pessoas têm que sair. Portanto, passa pela habitação. Penso que é o fulcral. Claro que os apoios são importantes, vamos manter os apoios, vamos até ir mais além nos apoios, mesmo para os jovens. Em que apoio é que vai mais além? Vou mais além nos estudantes universitários.
vamos pagar as propinas e vamos aumentar para 250 euros mês. Bem que vocês já vão para Porque, bem que vocês vão para e isto é uma necessidade, isto não é meramente independência. eleitoralista. É preciso que as pessoas percebam que eu não estou a fazer isto meramente eleitoralista. Só se vocês repararem daquilo que tem sido o custo da adaptação dos alunos universitários quando estão em Lisboa, quando estão no Porto, quando estão em Coimbra. Ainda há pouco tempo houve uma reportagem na SIC em que mostrou o quanto se pagava lá em média. Portanto, 150 euros é uma ajuda, mas não é suficiente. Portanto, vamos aumentar para os 250 euros mensais e vamos pagar as propinas. Leonardo Nunes, João Jus, desculpe, sobre esta questão de para fixar gente, para viver e trabalhar, rapidamente. Rapidamente, eu queria só complementar a ideia daqui dos meus colegas. Muito simples. Nós vamos dar bolsas, vamos dar... Eu não consegui estudar, felizmente, que eu venha de Camarlobos ao Porto Nus de boleia. Ele vai 10 boleias para chegar ao Funchal. Mas isto para dizer o quê? Eu concordo muito bem que se atribui, sou defensor de todos os apoios sociais, reforço, educação em primeiro lugar, para mim. Mas tem uma coisa muito importante. O Olavo diz que é fixar gente e dá estes apoios e estudos a esta gente. Gente que eu tenho em consideração extrema, e são da minha terra. Mas, por que não tentar pedir a estes alunos com a experiência universitária vir ao Português, trabalhar 3 meses gratuitamente ou com um estágio pago pelo município para que eles tragam a formação deles ao nosso concelho. E aí já ficar alguns. Quem sabe se eles vinham... Por exemplo, o Português não tem veterinário. A gente tem uma miúda que é veterinária no Português e está no estreito. Será que essa miúda, se criasse em condições, ela não ficaria no Português? Muito bem. Isto é um exemplo. Mas essenciais. temos várias ideias neste sentido. Porque o Olavo vai muito bem. Vai muito bem. Decisão de outros casos do género. Mas Muito bem. porque é não convencer os alunos, não só dar, mas também dizer, vamos Passamos então colaborar com o Português. Eles vinham, de certeza, gratuitamente. Com certeza. Passamos então agora, de facto, ao período de perguntas mais específicas para todos os candidatos e mais rápidas. Começo por si, Dinarte Nunes. Promete transporte gratuito para todos dentro do Conselho do Português. A questão é como é que vai fazer isso e com que dinheiro? Quanto é que isso vai custar? Com dinheiro camarada, obviamente. Claro. Vamos adquirir uma carrinha de 20, 30 lugares. Já temos. Em relação para este propósito, o que temos Já é temos. para o que está a fazer. Nós vamos adquirir uma carrinha de 20 ou 30 lugares e depois vamos fazer o transporte gratuito para unir todas as freguesias com foco em quem trabalha. E é uma grande ajuda também para fixar os jovens, que é menos despesas que vão ter nos seus carros. É menos um problema de estacionamento na Vila do Porto, mas principalmente, menos no Seixal, por exemplo. Portanto, essa carrinha vai circular em todo o concelho e vai ser de maneira gratuita. E durante o início do mandato? Sim, é o tempo de adquirir a carrinha. Claro que no dia depois já não vai estar a carrinha lá. Vamos adquirir. Olavo Câmara, Assim ser filho do atual presidente é uma vantagem ou desvantagem? Agora, É uma vantagem. Ninguém tenha dúvidas que é uma vantagem ter sido educado por um homem como o Emanuel Câmara, com os valores que tem como pessoa, resiliente, teve 20 anos ao serviço da população na oposição, sem nunca ter virado a cara à luta, teve 12 anos como Presidente da Câmara Municipal do Português e fez um excelente trabalho, e é esse homem, do ponto de vista que as pessoas conhecem muito bem como político, mas eu, acima de tudo, conheço como humano e como homem, que me deu os valores, que me deu a formação, que deu-me os ensinamentos, e acima de tudo, deu-me toda a experiência que eu tenho hoje enquanto na política, quando tive a oportunidade de aprender com o melhor, lado a lado, desde ter rendado, e com certeza é uma vantagem, uma mais-valia para o Conselho do Português poder continuar todo aquele trabalho e, acima de tudo, continuar aquele trabalho já com uma experiência, com uma formação e com uma vontade que irá, com certeza, levar o Português para bons caminhos e continuar no bom caminho e melhorar aquilo que é a vida da população do Português e que o Português seja um concelho, o melhor concelho da Madeira, que é isso que eu quero. João Jus, usei jeito de slogan de Caramba, o seu candidatura em relação ao Português, é de um Português mais transparente. O que é que quer dizer exatamente com isso? É mesmo O que é que vê de opaco? É mais transparente. Aquilo que o Sr. Olavo muitas vezes diz não é bem a verdade. Porque há situações que o Sr. Olavo diz que dá a todos e supostamente ele não dá a todos e ele sabe a quem não dá. Ele sabe que dá, promete que dá, aprova que dá, mas não dão. Ele sabe quem. Isto é verdade. Dê um exemplo. É a minha filha, tu sabes disso. Não, sua filha Vou não voltar estudou a na dizer. escola do Português, não pode ter bolsa. Não, mas A ideia é esse foi um elemento. não particularizarmos nem... Pronto. Mas, em relação aos apoios que nós tantos damos aos agricultores, a gente damos reticídia
e um molúsculo que é para um... Mas o que é que isso tem de que não seja transparente? Não é só transparente. É porque até isso, antes chegava à casa de toda a gente. Não chega a todos. Agora, eles já dizem que é para ir buscar. Também concordo. Que agora Mas uma tenham que ir mentira. buscar. Ou em preparação do candidato a JPP. Não preparação. Não interrompa. Sabe o que é falta de transparência? Não é Falta de transparência. Vamos ouvir. É colocar pessoas no cartaz que não fazem parte da lista da Câmara. Falta de transparência. Sabe o que é que lhe falo mais de falta de transparência, Sr. João? Vamos ouvir. Na Câmara. Vamos ouvir. Para concluir. Para concluir, há questão da várias transparência. situações diga-me que nós algumas. sabemos. Por exemplo, Muito a rápido. zona da piscina, aquilo foi uma aberração. Quando o candidato Santana compra terrenos, o Emanuel Câmara dá os espaços públicos aos comerciantes, a alguns comerciantes. Mas mais, esses mesmos comerciantes que fizeram as obras no Português, a primeira coisa que fizeram foi jogar os ecopontos, nem nos espaços deles, deixaram os ecopontos no sítio. Puseram os ecopontos num espaço municipal, que é nos quiosques regionais, e do outro lado jogaram para o parque de estacionamento. Muito bem. Isto não é transparente. Dinarte, Mas eu só queria Só para- completar mais um para passo de concluir, transparência. Só sobre em a dois questão da casos transparência. que eu agora também gostava de imenso falar. Peço desculpa. Há duas situações que não é transparente. O Sr. Emanuel Câmara não usou a sua capacidade de influência como Presidente da Câmara para ficar com o espaço do Centro de Ciência Viva, que é uma mina de dinheiro que cai nos ideia aqui cofres é de um privado. o que é que vamos fazer depois? O Emanuel Mas, Câmara não do está- outro lado, não está o aqui. PSD atribui à Junta de Freguesia do Seixal, ou por mérito do Presidente da Junta, atribuímos uma locação, a própria Sociedade de Desenvolvimento entrega uma locação a um privado, neste caso ao público, neste caso foi para a Junta de Freguesia, que é uma ninharia. Já- Está a perceber? Já se E isto, percebeu que quer eram do lado duas do questões PSD, que quer do lado do gostaria de PS, ver não há transparência no ultrapassar. Português. Muito bem. Dinarte Nunes, como reage aos que criticam por liderar agora esta lista do PSD, quando já foi candidato, eleito pelo PS, ou de querer retomar o trabalho de Walter Correia e defender os apoios sociais de Emanuel Câmara? Em primeiro lugar, não estou a ver muita gente a me criticar por isso. Mas não vou fugir à questão. Eu não disse que havia muita. Havia críticas. Não tenho Não conhece essas críticas? Não conheço, desconheço essas críticas. Falam nisso, mas não conseguem me atacar de outra maneira, atacam dessa maneira, pronto. É o seguinte, eu nunca pertenci ao Partido Socialista, nunca fui filiado ao Partido Socialista, acreditei num projeto há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás, que neste momento não faz qualquer sentido. E basta olhar para os últimos 12 anos do que foi a governação socialista para ver logo que eu não me revejo naquilo. Quem me conhece sabe que eu não me revejo naquilo. Estorroquear 80 e tal milhões de euros sem nenhuma obra estruturante. E é isso que dão no Mas foi Partido candidato Socialista. por duas vezes. Sim, a primeira vez. 2019 e 2013. Em 2013. Não quis assumir quando tinha o meu lugar lá. E quem diz hoje que eu vou para a Câmara à procura de um aceita isso ordenado como maior, crítica. não aceito. Não é verdade. Na Muito altura, bem. não Olavo Câmara, quis. o atual Executivo tem dito que tem usado uma expressão que é das contas certas, que aliás o Olavo também já usou neste debate. Isso significa uma maior capacidade de investimento no próximo mandato, em que exatamente? Se havia dúvidas da boa gestão financeira da Câmara Municipal do Português, é exatamente dívida paga, dívida a zero, contas certas, neste momento com mais de 2 milhões de euros nas contas do município, com uma capacidade de endividamento de mais de 4 milhões de euros, com o Governo Regional a dever de fundos europeus que tem de fazer o pagamento da Câmara Municipal do Português mais de 1,5 milhão para obras infraestruturantes que fez no Conselho do Português, e isso é sinal que realmente o Português está no caminho certo e que, se agora tiver a oportunidade, irá ser investido para resolver os problemas que nós temos, como as questões da mobilidade, para responder às questões da habitação, para continuar a reforçar e apoiar a população do Português, colocando sempre em primeiro as pessoas do Português, os idosos, os jovens, os empresários, as famílias do Conselho do Português. Criar mais condições para que o Português consiga continuar o desenvolvimento e o progresso e que traga exatamente esse desenvolvimento e o progresso às 4 freguesias do Conselho do Português. Este é o caminho das contas certas, que podem contar com o PS, como contar nos últimos 12 anos, e não ao contrário dos candidatos adversários, querem voltar ao passado, ao tempo, como já foi dito num debate, ao tempo
do Walter Correia. Querem continuar Vamos, o trabalho do nos Walter centrar Correia. nas Isto próximos é anos. regressar ao passado. O português não pode Lá regressar ao ficamos. passado. O JPP, deixe-me só terminar, porque estamos mesmo no final desta certeza o Porto deste estava melhor do que debate. está agora. E para Depois de recuo, 91 esta dias, parte, sem ver nenhuma obra ali. Mas- o Walter de Freire, se tivesse Tenha sido de cor, quando se vamos só nos centrar no Não anda com futuro. na escola. O JPP publicou um breve texto sobre a apresentação do seu condutor em que anuncia projetos concretos. Dê-me projetos concretos, de forma muito rápida. Projetos concretos muito fácil. O português precisa imenso de habitação e disse que resolvia a habitação falamos num ano. disso. Está a perceber? Projetos concretos. O português está infraestruturado. De mérito do presidente de há 20 anos, chamava-se António Jeremias de Sousa, em que eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar, que lançámos todas as obras durante o português. Portanto, os projetos concretos estão feitos. Estão feitos. Não estão feitos, mas há sempre que se acrescente. Está a perceber? Há um projeto estruturante que devia ser feito no Seixal, que o Sr. Emanuel diz que eu acho que não vai conseguir, que era o parque de estacionamento do Seixal. Vai ser uma obra que ele não vai conseguir, infelizmente. Talvez por demérito ou por falta de Mas diga o que vai fazer. criatividade. Diga o que vai fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer muito mais do que vocês fizeram. Se eu for presidente do Português. Mas mais, eu também queria dizer isto. Dizem que eu estou com este ou aquele partido. Queria deixar bem claro. E não estou a servir os Está com o partidos. JPP. Não estou a servir os partidos. Sou independente e eu estou... Falo nesse olhar para a Câmara com convicção. Ao serviço do português. Não sou oposição por princípio. Sou Essa oposição. declaração estava reservada para o final. Já vamos dar esse espaço para si. Se fosse obrigado, Dinarte Nunes, se fosse obrigado, que pelouro daria aos seus adversários aqui presentes? Se fosse obrigado, que pelouro é que dava ao Lavo Câmara e ao João Jus? Olha, talvez ao João para o desporto, como já foi presidente. E para o Lavo Câmara? Eu tenho muita dificuldade. A minha inteligência não abrange isso. Não consegui dar um pelouro ao Lavo. Muito bem. Porque é uma pessoa Olavo que eu não Câmara. confio. É a mesma questão, muito rapidamente. Se fosse obrigado, que pelouros daria aos seus adversários? Por acaso, isso é uma situação que se pode colocar ao futuro do Português. É haver eleições, haver uma vitória e não haver maiorias absolutas. E é bom que a população do Conselho do Português tenha essa noção e concentre o voto para manter este projeto no Partido Socialista. E isto leva-nos a que, vá para uma questão de ingovernabilidade, vá para uma questão de instabilidade governativa e é preciso governar. Porque já deu para ver que o JPP e o PSD estão alinhados. Estão alinhados contra tudo aquilo que foi feito de bom nos últimos 12 anos. Eu até posso dar o pelouro. Dava o pelouro do alojamento local ao João Jesus e dava o pelouro da mobilidade aqui ao Dinarte Nunes, como vive no Funchal, tem mais experiência a andar para cá e para lá. João Jus. Eu consegui trabalhar bem com os dois, porque eu já trabalhei com os dois. Eu dava o lado, o pelouro, mas com dedicação de trabalho. Não é de show-off. Com dedicação de trabalho, o Lavo era bem capaz de assegurar uma parte. Não jurista, que eu acho que ele é muito fraquinho. Pronto, isso é outra questão. Qual era o plano, então? Dava para a parte da cultura, acho que o Lavo fazia bem. Dentro das possibilidades. O Dinarte provavelmente era um excelente profissional, quer até como amigo, como também sou amigo do Lavo. Com uma capacidade também para gerir parte do município. Eu gostei. Se eu ganhasse, eu consigo trabalhar com os dois. Ficava com os dois? Ficava com os dois. Muito bem. Mas acho que eles não conseguem trabalhar com muito. Seguimos então agora para os segundos finais, para a declaração final dos candidatos, que se dirigem aos eleitores para dizer exatamente por que razão acham que devem votar nas vossas candidaturas. E começo por João Jesus. É assim. Toda a gente me conhece no português. Votar em mim acho que era um motivo de confiança e aqui é que se deve exigir. Deve-se exigir o voto útil, tinha que ser no João. Porquê? Porque o João não está preso a bloqueios nem do PS, nem do PSD. O João é um homem livre que tem os seus programas, que tem as suas ideias e que de certeza ia desenvolver o português. Muito bem, Dinarte Nunes. Bem, eu acho que as pessoas devem votar em mim porque eu sou capaz de fazer mais e melhor pelo português. Conheço a realidade do português, nasci no português, meus pais são do português, os meus avós são do português, todo mundo os conhece, ao contrário do atual presidente que não é de lá, nem sei de onde é que é. E acho que sou capaz de fazer melhor. E aquilo que eu prometo às pessoas é que vou viver única e exclusivamente do meu ordenado. Só isso. Muito bem. Olavo Câmara, muito rapidamente também. 30 segundos.
O que está em causa dos projetos é um projeto da oposição que quer voltar ao passado, aos tempos do Walter Correia, aos tempos que o PSD recomendava no Português, o PSD do Funchal, ao tempo de continuar todo o trabalho que foi feito pelo PS, pelo Manuel Câmara, nos últimos 12 anos no Conselho do Português, com uma equipa renovada, preparada, técnica, a pensar nos destinos e na forma de gerir a Câmara Municipal do Português, com capacidade para que haja um futuro melhor para a população do Português, que garanta tudo o que foi feito e, acima de tudo, que investe no futuro tanto da população como do desenvolvimento do Conselho. Muito bem, muito obrigado aos três convidados, candidatos ao Português. Recordo que esta é uma emissão que pode ver nas plataformas digitais, ou pode ver e vai continuar a ver nos próximos debates no canal da Minha Terra, nas plataformas digitais do JM e também na JM FM. Segunda-feira, a partir das 19, voltamos para mais um debate. Boa noite.